senhores telespectadores, eu venho muitas vezes ao Porto e sempre que venho ao Porto, um tema da conversa é o famoso Cerco do Porto. O Cerco do Porto é um episódio muito violento, muito sangrento, muito cruel da história portuguesa. O Cerco do Porto é entre 1832 e 1833. Durou um ano, cerca de um ano. Bom, é um ano de violência, de sangueira, de peste, de fome, um ano terrível. E eu faço sempre esta pergunta, mas como foi possível que um povo, como nós somos, nós os portugueses, somos um povo de bons rapazes, somos, já a frase ficou célebre, um povo de grandes costumes, um povo até com uma certa generosidade, somos um povo que acode sempre aos aflitos. Aqui, quando alguém está mal, há sempre um vizinho que acode. Somos o país na Europa que tem uma maior percentagem de misericórdias, uma maior percentagem de associações de bombeiros voluntários. Portanto, somos uma gente, um povo amigo, afetuoso. Como foi possível andarmos durante 2 anos, porque essa guerra civil durou 2 anos, a matar-nos uns aos outros? Houve milhares, o balanço final é de milhares de mortos. Como foi possível? Bom, eu queria falar agora sobre o Cerco do Porto, mas estão a ver lá fora. Está a cair uma chuva intensa, é completamente impossível ir agora lá para fora falar da chuva. Ficava encharcado e acabava por não dizer coisa nenhuma. Resolvi uma coisa, acho que bem. Escolhi o lugar mais ilustre, mais heroico do Cerco do Porto. O lugar que ficou célebre. O convento da Serra do Pilar. Quando o Dom Pedro, com o exército liberal, entrou no Porto, mandou logo aqui ocupar este convento, que era só por si, uma espécie de fortaleza. Mandou fortificar os terrenos à volta, para isto permitir sempre a travessia do rio. Isto domina o rio. Aqui havia uma ponte de barcas, agora vê-se como uma ponte de ferro, mas é claro, foi feito cerca de 50 anos depois, já do tempo do rei Dom Luís. Mas nesta altura não, havia só uma ponte de barcas, era um tabuleiro estendido sobre barcas e, portanto, isto aqui garantia que se podia sempre passar o rio. Devo dizer que veio para aqui um brigadeiro Torres a defender isto e lutou como um leão. Eu tenho aqui, emprestado por um amigo, que é o jornalista Germano Silva, ele sabe imenso destas coisas do Cerco do Porto. Acho que não há ninguém que saiba tanto do Porto como ele. Eu tenho aqui uma gravura do convento da Serra do Pilar, e vem aqui o convento, rebentam granadas por todos os lados, tudo isto são destroços. Ele esteve debaixo de fogo por uma vez mais de 100 horas. 100 horas. Pois bem, com mortos e feridos, resistiram sempre. Bom, e no fundo é aqui uma janela deste convento que eu agora lhes estou a falar. Devo dizer, para perceber a guerra civil do século XIX, temos que andar para trás. A guerra civil de 32, 34 é uma consequência da Revolução do Porto de 1820. A Revolução de 1820 é a Revolução Liberal. É uma revolução em que os regimentos do Porto, chefiados por certos políticos do Sinédrio, em especial por Manuel Fernandes Tomás, que é uma grande figura, resolvem fazer uma revolução para implantar um regime liberal em Portugal. Mas o que era isso, um regime liberal? O regime liberal era inspirado da França, vinha da França. A França tinha feito a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é 30 anos anterior à Revolução do Porto, portanto, demorou algum tempo a chegar cá, mas cerca de 30 anos antes, a Revolução Francesa tinha acabado com a monarquia em França, o rei tinha sido morto e disseram: o verdadeiro soberano é o povo. Quem é que é o soberano num país? Bom, para o antigo regime era o rei. O rei recebia de Deus diretamente o seu poder para governar aquele povo. Bom, mas as ideias religiosas e o espírito laico começaram a alargar-se e, a esta altura, os filósofos e iluministas começaram a dizer: não,
Quem é soberano é a coletividade, é o povo. O povo é que é soberano. Claro, o povo delega essa soberania num certo número de representantes, são os seus deputados. Mas esses deputados, no seu conjunto, formam um congresso. Esses congressos é que são os parlamentos, ou as Assembleias da República, ou as Assembleias Nacionais, são os parlamentos. E aí é que reside a verdadeira soberania. A Revolução do Porto realmente triunfa em 1820, conseguem fazer uma Constituição nesse sentido, uma Constituição francamente liberal, entregando todo o poder ao Parlamento, ao Congresso, ao soberano Congresso, como diziam. É a Constituição de 1822. Bom, mas essa Constituição durou muito pouco, porque ela foi decretada em 22 e foi abolida em 23. Com a Vila Francada, há uma revolta e não querem a Constituição. Porquê? Porque essa Constituição trazia uma ideologia que vinha de fora e que este país aceitou mal. Aceitou mal por uma razão. E agora, para perceber aqui a Revolução Francesa, temos que perceber uma outra revolução muito importante. Em história, tudo tem os seus antecedentes. E é preciso compreender. Eu, às vezes, ouço dizer a história é uma coisa muito difícil. Não. O que a história é uma coisa que tem que se compreender. A Revolução Francesa é já o resultado de uma grande transformação que se dá na Europa e que se pode dizer que se inicia com a Revolução Industrial Inglesa dos fins do século XVII até ao meado do século XVIII. Há primeiro uma grande invenção, é a lançadeira no tiar. Antigamente, para se pôr o fio na trama, era a braço. Portanto, uma peça de pano nunca podia ter mais do que a largura dos braços dos operários. Agora, há um inglês que inventa a lançadeira anda rapidamente, muito mais que um braço. Em vez de haver só uma, pode haver centenas de lançadeiras, movidas, é claro, ou por força animal, pode haver bois, ou pela força de quedas de água. Mas depois vem outro inglês, James Watt, que inventa a força da máquina a vapor. Não há dúvida nenhuma, se virem uma panela a ferver, a tampa andando para cima e para baixo, claro, não há dúvida que o vapor tem força. E somente teve esta ideia. Se eu canalizar aquela força num êmbolo, esse êmbolo pode fazer andar uma engrenagem e é possível fazer uma máquina que trabalha, põe energia e que substitui o homem. Devo dizer que esta ideia transforma rapidamente a indústria inglesa. Ora, enquanto se chega à altura da Revolução do Porto, já em Inglaterra há perto de 100 mil máquinas a vapor. Perto de 100 mil. Em Portugal, quantas há? Nenhuma. Nenhuma. É claro que as máquinas a vapor permitem fazer rapidamente, muitos tecidos, muita coisa. Bom, e as máquinas são de ferro, que é uma coisa que nós não temos. Nós aqui não temos ferro. Bom, para fazer o ferro é necessário muita lenha, mas o ferro feito com lenha é um ferro imperfeito. Os ingleses passam a utilizar a hulha. A hulha é o carvão de pedra. E com a hulha fazem um ferro cada vez mais perfeito. Agora todas as máquinas são de ferro, nós não temos máquinas de ferro. Até os navios ingleses passam a ser todos chapeados. Isso faz com que o navio dure muito mais tempo, deslize melhor, aguente melhor os tiros. Portanto, os ingleses passam a ser os senhores do mar, podem trazer da Índia grandes quantidades de algodão, depois também trazem da América, trazem matérias-primas de toda a parte, transformam, vendem barato, vendem perfeito. Olhem, as nossas pobres atividades artesanais, porque, enfim, aqui nas nossas terras, a gente lá ia fazendo o nosso robecozito, lá ia fazendo as alfaias da lavoura, as enxadas com que cavávamos, enfim, o pão que comíamos. Agora, vem tudo de fora, é tudo melhor. E realmente, enfim, a nossa pobre economia medieval, que vinha da Idade Média, desaparece. Aliás,
os portugueses tinham-se habituado a viver muito com o dinheiro que vinha de fora. Quando se dá a Revolução Inglesa, nós estamos a viver do dinheiro que vem do Brasil, do ouro do Brasil. O ouro do Brasil permite-nos comprar tudo o que quisermos. Portanto, não é preciso produzir aqui bens internos. E os nossos homens de dinheiro servem-se do dinheiro para o comércio, não é para produzir bens. Nós não temos que produzir bens. Temos é que levar e trazer, porque o ouro do Brasil paga tudo, como antes. A pimenta da Índia também pagava tudo, como antes o trigo do Maghreb. Nós tínhamos arranjado sempre maneira de obter bens sem os produzir. E nesta altura é isso que acontece. O capital português não está a produzir, está metido realmente no comércio. É neste país assim, portanto, muito atrasado, que se pretende agora introduzir essa ideologia dos países onde se fez a Revolução. Países que estão realmente adiantados, países que já conseguiram transferir o poder político das mãos das classes privilegiadas. As classes privilegiadas eram o clero e a nobreza. Em França, o clero e a nobreza é que têm todos os direitos, todos os poderes, não pagam impostos, só eles é que podem, na tropa, ter galões nas mangas, no clero, eles é que são bispos, eles é que são tudo. O povo serve para quê? Serve para pagar impostos e para trabalhar. Bom, e a burguesia? E a burguesia também não tem dinheiro, mas não tem direitos. Bom, é isso que provoca a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa é uma grande e violenta transformação em que o poder passa das mãos da nobreza e do clero para as mãos da alta burguesia que faz os negócios e que tem do seu lado realmente o povo. E, aliás, isso é essa aliança do povo à Revolução que permite que a França resista heroicamente às coligações de todos os países da Europa. Os países juntam-se na primeira coligação, segunda coligação, terceira coligação, quarta coligação, exércitos russos, austríacos, alemães, suecos, espanhóis, e toda a gente se junta contra a Revolução, mas são sucessivamente derrotados pelo povo francês. A Revolução triunfa porque tem o povo do seu lado. Bom, e é essa ideologia que chega aqui, só que aqui não há a tal burguesia forte para a sustentar. É por isso que a Constituição de 1822, cheia da Revolução do Porto, durou menos que um ano. Volta-se outra vez ao antigo regime, olha, volta-se outra vez ao poder absoluto do rei Dom João VI. Simplesmente, as ideias tinham entrado nas classes universitárias, os estudantes, no exército, muita gente, alguns poucos religiosos, mas enfim, os homens de letras entendiam, queriam realmente uma teoria nova, queriam realmente adotar em Portugal a teoria da soberania do povo. A maioria da população eram agrários, estavam dominados, a propriedade pertencia ou à igreja ou aos poderosos fidalgos e, portanto, essa grande maioria não estava preparada para receber essas ideias novas. Porque é preciso perceber isto. Cada regime tem que estar de acordo com a situação económica ou social da sociedade a que se vai aplicar. Ora bem, acontecia que o regime que estava certo para a França ainda não estava certo para Portugal, mas as ideias já cá estavam. Bom, é isso, esse conflito entre as ideias de fora, as ideias modernas, as ideias do futuro e o país antigo, o país agrário que nós ainda éramos, que origina a Guerra Civil. A Guerra Civil, o pretexto é este. Quando morre o rei Dom João VI, ele morre em 1828, quem é que lhe deve suceder? Ele tem 2 filhos. O mais velho é Dom Pedro, o mais novo é Dom Miguel. Claro, rei morto, rei posto, mas é claro, quem herda é sempre o filho mais velho, é Dom Pedro. Só que Dom Pedro tinha-se proclamado imperador do Brasil.
eu agora, quando vim ao Porto, consegui obter este livro, que é muito bom e que explica muito bem tudo isso. Elogio histórico do Sr. Dom Pedro, é uma homenagem prestada pela Academia das Ciências. Começa por ter aqui o retrato de Dom Pedro, que a viúva de Dom Pedro ofereceu à própria Academia das Ciências e que ainda hoje lá está. Este, portanto, era o filho mais velho. Este é que devia herdar o trono. Bom, este homem era imperador do Brasil e ele não podia ser ao mesmo tempo imperador do Brasil e rei de Portugal, porque isso era acabar com a separação do Brasil, era unir outra vez os dois reinos que se tinham separado. Portanto, ele tinha que escolher ou imperador ou rei. E ele escolheu. Ele antes queria ser imperador. E, portanto, os seus direitos de rei de Portugal abdicou-os na filha, Dona Maria da Glória, que era uma menina de 4 anos, nessa altura, 3 anos, bem pequenina. E disse, esta é que é a rainha. Bom, esta rainha vai casar com o meu irmão Miguel. O meu irmão Miguel, que já é um homem, fica regente do reino, jura uma Constituição, não era bem uma Constituição, sim, porque não era feita pelo Parlamento, era feita pelo próprio rei, por isso chamava-se Carta Constitucional, mas para todos os efeitos era uma Constituição. Bom, e o país, assim, passa para ser um Estado Constitucional, evitam-se lutas. Bom, simplesmente, o Dom Miguel realmente prometeu que sim, prometeu que casava com a sobrinha, prometeu que sim, que jurava a Carta Constitucional, estava na Áustria, estava exilado, veio para Portugal e quando chegou aqui, todo o país, o tal país agrário, o país do clero, o país da nobreza, o aclamou e disse, não queremos cá Constituições, a gente quer é a monarquia antiga, a monarquia como era antes, a monarquia absoluta. E o Dom Miguel deixou-se aclamar rei absoluto. Bom, rei absoluto, portanto, toda a gente que já recebia as ideias novas ficou contra. É nesse momento que se instala em Portugal, e para sempre, esta diferença, esta separação entre direita e esquerda. Direita é aquilo que se agarra ao passado, é tradição. A direita defende a tradição. As coisas devem ser como sempre foram. A esquerda defende a revolução. As coisas devem ser diferentes porque é preciso progredir e andar para a frente. Bom, esta divisão direita-esquerda começa, julgo eu, exatamente quando, no século XIX, metade, uma parte da intelectualidade do país entende quem é soberano é o povo e agora aqui quem é rei era o Sr. Dom Pedro, como ele não pode é a filha, a Senhora Dona Maria II. E a parte conservadora, a parte que tinha as terras, a parte que tinha os bens e que diziam não, quem é rei é o Sr. Dom Miguel, porque o Dom Pedro já se proclamou imperador do Brasil, portanto renunciou à coroa portuguesa, ele não tem nada que abdicar na menina, se ele não pode, sucede-se o irmão, que é o Dom Miguel. Ambos tinham razão, ambos tinham razão. O que aconteceu foi que o Dom Pedro, que era um político, ele no fundo era liberal, mas lá no Brasil era ele quem punha e dispunha, e quando o Parlamento não fazia o que ele queria, ele dissolvia o Parlamento. Isto aconteceu, ele proclamado imperador em 1822, constantemente em lutas com o Parlamento, até que as coisas agravaram-se, até que em 1831 ele foi obrigado a abdicar também. A abdicar porque tinha contra ele o governo, tinha contra ele o Parlamento, tinha contra ele os regimentos, tinha contra ele todo o Rio de Janeiro. Então abdicou, olhem, e embarcou. Tenho aqui um documento que é uma raridade, é o manifesto de Dom Pedro, Duque de Bragança, feito a bordo da fragata Rainha de Portugal, 2 de fevereiro de 1832, Dom Pedro, Duque de Bragança, em que ele diz que quem tem o direito ao trono é a filha, Dona Maria, e explica aqui muito bem porque é que o infante Dom Miguel não tem direito a herdar a coroa portuguesa.
É este documento, o Manifesto de Dom Pedro. Ele depois de estar lá a bordo da fragata foi para os Açores. Nos Açores organizam um exército. Esse exército desembarca aqui no Mindelo. Eu tenho aqui uma gravura também, é uma raridade. Este é o desembarque do exército liberal aqui perto do Porto, no Mindelo. Reparem, os navios estão ao largo, o exército está a formar na maior ordem, não há um tiro, não há uma resistência, não, desembarcaram calmamente. E Dom Pedro está absolutamente persuadido de que todo o país o vai receber de braços abertos. Ele representa as ideias novas, o futuro, a soberania do povo. Ele aqui já diz que ele é que traz a causa da liberdade. O liberalismo apresenta-se como defendendo a liberdade contra o regime anterior que... Bom, mas enganou-se, de facto. O país não o recebeu como ele esperava e não o recebeu exatamente porque o país era um país atrasado, era um país sem nenhuma indústria, era um país de pequenas oficinas artesanais, era um país, enfim, que vivia de recursos produzidos fora dele. Portanto, não havia as condições sociais para que as populações quisessem realmente o estatuto político que Dom Pedro lhes queria dar. Por isso, eles entraram aqui no Porto, olhem, e ficaram aqui cercados. Um documento também que o jornalista Germano Silva, é que o possui, emprestou-me, é interessantíssimo. É um mapa feito ainda nos Açores, feito no dia em que as tropas embarcaram. Isto é muito interessante porque mostra, fala-se muitas vezes no 7.500 no Mindelo, não é nada disso. Está aqui, ao todo eram 6.681. Desses 6.000, há aqui o corpo académico, que se chama depois o batalhão académico, que eram 90. Havia 90 estudantes que acompanhavam Dom Pedro. Também havia alguns soldados estrangeiros que vinham ganhar a sua vida, que eram 448 franceses e 363 ingleses. Ao todo, 811 mercenários estrangeiros. Estou a falar neles porque esses mercenários estrangeiros aqui no Porto portaram-se muito mal e levaram esta gente até a irritar-se contra a presença. Bom, a verdade é que ele aqui no Porto sofreram um ano, eles fizeram várias saídas, mas eram sempre vencidos, e quem lhes valia era aqui o valente general Torres, aqui, mais ou menos onde eu agora estou, aqui na Serra do Pilar, que cobria os embarques e desembarques, defendia a ponte das barcas, que era ali embaixo, e valentemente permitiu que as tropas liberais nunca fossem esmagadas. Bem, em todo caso, tudo parecia perdido, Quando, para aliviar um bocadinho, porque aqui os liberais, já lhes disse, 6.600 e tal, e o exército do Dom Miguel eram 80.000. Não é possível vencer assim, não é possível. Bom, tudo parecia perdido. O próprio Dom Miguel estava cá em cima, à frente dos seus imensos exércitos, quando aqui resolvem, para aliviar esta pressão, obrigar a uma segunda frente e vão desembarcar no Algarve. No Algarve não havia tropas, portanto eles do Algarve passam ao Alentejo, também atravessaram o Alentejo rapidamente. Bom, chegaram a Cacilhas. Em Cacilhas, ainda o Telo Jordão vai com tropas, mas já vai à pressa e é derrotado, é morto, e o pequeno exército saído daqui consegue entrar em Lisboa e tomar conta de Lisboa. O Dom Miguel estava aqui perto, quando recebeu, o cavaleiro chegou de Lisboa a trazer-lhe a notícia. Olha, os liberais tomaram Lisboa. Bom, ele ainda tentou, foi lá abaixo, a guerra ainda durou mais um ano, mas é claro, perdeu, e foi assim que a vitória dos constitucionalistas se fez em Portugal. Há muitos episódios pitorescos que eu gostaria de contar, mas realmente o tempo não permite. Olhem, por exemplo, quando o Dom Pedro desembarcou no Areia, coitado, estava há muitas horas sem comer, foi uma tabernária que ele havia e perguntou: olá, vizinho, tem alguma coisa que se coma? Bem, e o taberneiro disse: saiba, Vossa Majestade, que tenho
tenho a comida dos 3 Fs. 3 Fs, que diabo é isto? É fanecas frescas fritas. Então terás lá isso. Bem, o rei comeu, a faneca frita, como sabem, é uma delícia. Comeu, e depois, quando o outro se preparava para acrescentar a conta, diz-lhe o imperador: olha, acrescenta lá mais um F, não é 3 Fs, é 4. Eram frescas, fritas, fanecas, fiadas. Eu não trago dinheiro para te pagar. É verdade, ele não trazia dinheiro nenhum. Apesar de não trazer dinheiro, ele conseguiu aguentar-se valentemente aqui no Porto, conseguiu depois, através de um desembarque no Algarve, entrar em Lisboa e ganhar a capital, é ganhar o país. Bom, e assim foi possível implantar em Portugal a Carta Constitucional e entrarmos num período que foi realmente difícil. Mas, enfim, Portugal alinha entre as nações modernas e realmente inicia um novo ciclo da sua história. Tudo isso, essa história do século XIX, é realmente mal conhecida. Eu, nos próximos programas, hei de voltar a falar nisso.